Então vamos lá, né? Vamos! Pessoal, começando aqui mais um primeiro episódio do Amar Pode. Bem-vindos, bem-vindas. A gente fala, né, em podcast bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que as pessoas estão assistindo, né? Bem-vindos ao nosso podcast Amar Pode, né? Que é um movimento de fortalecimento de casais. Então, aqui nós iremos trazer casais com histórias reais, né? Para que nós possamos aí compartilhar com vocês e, através dessa história, levar um fortalecimento dos casais através da fé, do amor, da prosperidade e da chama, né? Então, Isso. todo casal precisa manter a chama acesa. E a ideia é inspirar outros casais, né, a viverem essa caminhada de crescer juntos, né, que terem um propósito forte juntos, e isso impacta, nós sabemos, tanto o nosso lar, a nossa prosperidade e o mundo todo ao redor. Então, é sobre isso, É sobre né? isso. Nós vamos inspirar através de histórias reais e sinceras aqui, com muita verdade. Não, já vamos deixar claro que não tem perfeccionismo, não tem teorias inalcançáveis, mas tem a nossa verdade, as histórias, aquilo, né, tanto os nossos perrengues como as nossas, o que a gente buscou, as nossas soluções. Então é assim que a gente começa a primeira temporada, O Poder do Casal, Uau! dentro do podcast Amar Pode. É isso aí. E o poder do casal começa justamente com o que a Mari falou, né? Nós somos pessoas normais, que acertamos, erramos. E aí, nesse episódio de hoje, nós vamos nos apresentar, contar a nossa história de verdade. Tudo que aconteceu com a Mariana e com o Bruno até esse momento Vai aqui. ser um bate-papo Vai ser um com bate-papo bem vocês. gostoso. Então, eu vou entrevistar a Mari vai me entrevistar. E aí eu começo perguntando, então, Mari, quem é a Mariana Parada? Né? Muito Então, bom, essa é uma pergunta simples. Conta um pouco sua muito história. bom. É, começando, né, pelo início mesmo, né? Eu sou filha de Abner e Argênia, né? Eu também sou esposa do Bruno. Tenho um filho do meu primeiro casamento, que é o Gustavo, né? E juntos, o Bruno tem uma filha, a Lu, a Luísa, e juntos a gente tem essa caminhada que já vão aí 10 anos, né? Mas antes de tudo, né, eu sou uma mulher que gosta muito desse tema de casamentos, de amor. Eu sempre fui essa pessoa que sonhava, né, com casamentos, e me emociono quando eu vejo casamento de desconhecidos, né? Então, assim, eu sou muito apaixonada pelo tema relacionamento. E na minha vida, né, falando de quem é a Mariana, eu senti que foi o meu chamado desde sempre. Então, meus desafios, né, desde novinha, com relacionamentos, meus sofrimentos, né, os relacionamentos que foram passando na minha vida foram me forjando, né? E eu era uma menina tímida, né? E eu fui me preparando, fui amadurecendo e passei por muitas histórias. E o que mais me tocou para poder trazer, né, cada vez mais o casamento para a nossa vida, através da nossa história e das nossas vivências, foi que eu passei por um divórcio quando meu filho era pequeno. E isso me trouxe um grande dilema. Eu falei, puxa, como será, né, que funciona, né, por trás, o que precisa ter um casamento para que ele dure, né, para que ele permaneça. E eu comecei a buscar através de terapias, de vivências, muito autoconhecimento, muitas ferramentas, né? E o que mais me transformou até aqui, que eu fui buscando aos poucos, foram muitos anos, né? Hoje deve ter mais ou menos assim uns 15 anos que eu faço uma formação atrás da outra em termos de autoconhecimento. Foi a constelação familiar, né? Então, quando eu fui buscar para mim como cliente. Aí eu falei, puxa vida, que eu preciso entender mais sobre relacionamento para que flua com o Bruno. Então eu já estava com ele, né, há anos atrás, aí eu busquei, para mim foi um despertar, Sim. né? Para mim foi
eu lembro que eu saí chorando da constelação. Eu falei assim, por que que eu não conheci isso antes? Que eu tive uma visão assim de fora da minha própria vida, né? A Como se gente você tivesse saído ali e viu de Isso, fato. isso. Tudo. E eu lembro de eu chorando no carro, assim, de que alívio, que bom eu ter Eu lembro de você entendido. chegando em casa, naquela excitação, naquela euforia, e Me compartilhando. descobrindo, né? Então a gente vai coletando dados na nossa vida, né? Eu acho que, né, até uns 40 anos a gente só coleta dados, né? É. E depois que a gente começa a juntar essas peças, né? Então a gente está muito nessa postura de humildade das peças que nós juntamos, né? E a minha grande descoberta mais recente foi restaurar a minha fé, a forma que eu, né, lido com a fé, a forma que a gente hoje tem intimidade em casa com Deus e trazemos isso também para as vivências. Então, esses 3 pilares hoje são a nossa fórmula, né, mágica, que não é mágica porque é uma construção, mas é a fé, o amor e a prosperidade, baseado em ferramentas sólidas, né? Princípios também, Que é a filosofia sistêmica, a inteligência emocional e também a inteligência espiritual, os né? princípios, né? Os Estão princípios, ali, né, né? que regem a nossa vida, a gente querendo ou não, gostando ou não, eles regem. Então, se a gente estudar, né, a ciência por trás das relações, a gente vai chegar Aí. nesses princípios. Então, esse é um pouquinho da minha história. Acho que eu me apresentei, falei sobre a Mariana, então. Você falou sobre a Mariana, mas vamos guardar um pouquinho para depois também, que a gente quer entrar aqui na nossa história de verdade e também falar um pouco da Mariana como pessoa, quais foram. Eu acho que dentro da verdade é importante a gente falar as viradas de chave, né? Eu acho que os cursos foram, mas eu acho que nesse processo realmente que nós vivemos, tanto antes da nossa relação, isso é um ensinamento que a constelação traz, né? Que a gente olhar para o que aconteceu no passado com amor, com aceitação e com entendimento que foi um processo de evolução para a gente como casal, né? E contando um pouco da minha história também, eu sou o Bruno, gosto sempre de falar minhas origens, sou um mineiro, nasci numa cidadezinha pequena lá em Barbacena, tô brincando, não é em Barbacena, em Nova Lima, uma cidade do interior. Graças a Deus tive uma vida muito boa, não tenho o que reclamar, tive uma infância muito boa, com meus pais que me ensinaram o que todo filho precisa, né? Que é ter caráter, que é ter vontade de buscar os seus sonhos com honestidade, com retidão. Tive avós também que me ensinaram muito isso. Eu, inclusive, todos os dias faço questão de lembrar, né? De onde vem tudo, da força do empreendedorismo dos meus avós, da religião, da classe e do servir que vieram das minhas avós, e o que os meus pais também me deram de mais importante, me deram acesso a muitas coisas, me deram educação, me deram ensinamento. Então eu sou uma pessoa normal, saí de uma cidade do interior, muito inquieto, a vida inteira sempre fui muito inquieto, sempre busquei muito as coisas, não fui nunca de ficar esperando cair do céu. Então eu saí cedo de casa, fui fazer a minha vida, a minha carreira, e sou hoje um empresário do segmento de hotéis e eventos, né? Então, atuo nesse segmento há 25 anos, e daqui a pouco a gente conta um pouco mais como tudo isso aqui começou, e nos últimos anos eu tenho também atuado com a Mariana nesse pilar de desenvolvimento humano. Eu fisguei ele para Ela me fisgou, esse mundo do exatamente, do autoconhecimento, autoconhecimento. que daqui a pouco a gente conta o porquê que nós estamos aqui, o que é o propósito desse projeto por trás, né? Então, basicamente é isso. Sou um empresário, sou pai da Luísa, né? Tenho uma filha de 17 anos, do primeiro casamento, na qual nós aprendemos muito nessa primeira relação, que eu falo sempre, foi uma relação que nos trouxe até aqui, nos ensinou muitas coisas, né? E que me deu a Luísa como uma joia da vida mesmo, né? Que Deus deu, e foi através dessa relação. Sou padrasto do Gustavo, também é o filho da Mari, na qual a gente tem um convívio muito legal, faz parte da nossa família, além dos nossos filhos que não nasceram também, né? A Rafinha e outros. Então, sou um empresário, uma pessoa normal do dia a dia, que acerta e erra como todo mundo,
E hoje nós estamos desenvolvendo esse projeto que, na verdade, né, Má, muita gente pergunta como tudo começou. Parece que foi ontem, mas já tiveram muitos episódios aí do que a gente tem desenvolvido juntos, né? Com certeza. E nasceu, se a gente for pensar mesmo, né? Nasceu de uma forma muito natural, porque o Bruno, ele começou a se interessar pela constelação familiar, pelo autoconhecimento, porque começou a ver a minha transformação. Reverberou, né, a sua transformação na nossa casa, né? Exatamente. E eu usei uma estratégia que eu sempre falo para as esposas assim, usem isso como uma orientação, né? Quando você quer trazer alguém para perto, né? Você fala que você está precisando, né? Não fala você está precisando, venha, porque eu sou, né? Perfeita, incrível, é você que precisa. Não, então eu um belo dia convidei ele para participar de uma formação comigo. Né? Na época era constelação organizacional para Que era um tema empresas. que me agrada, então E ela aí foi eu boa de peguei ele estratégia. pelas beiradas, né? Então a gente foi fazer essa formação e quando nós estávamos lá, que ele teve essa visão, né, do quanto aquilo realmente iria impactar as nossas vidas, Sim. né? Então foi muito forte para a gente ter ele ali e a gente unir os propósitos, né? Foi o que realmente ali começou tudo a fazer sentido, né? Sim. Então a gente começou a olhar para a nossa vida juntos dessa forma. Sim. E ele uma vez me deu de presente de aniversário uma formação que era o meu sonho fazer, que até vou repetir ela esse ano com o Juan Garriga, na Espanha, e aí era com o tema casais. Então, formação para assuntos de casal, constelação para assuntos de casal. E nós fizemos juntos, né? Então, quando a gente passou por tudo aquilo, foi uma grande. Porque a gente vive, né? Quando você se forma na constelação, você vive a constelação, Sim. né? Você não é assim, algo que eu vou aplicar nos meus clientes. Não, você tem que viver primeiro aquilo, né? Então a gente teve que passar por 5 dias ali olhando para nós como casal, fora do Brasil, ali com um grande mestre. Né? Que é um processo de cura do eu antes do nosso. Isso. É muito importante a gente falar, né? Isso. Muitos clientes chegam com a esperança de sair de uma imersão, por exemplo, do amor do poder do casal ou do amor e chama que nós temos também, na expectativa de que vai ter uma cura para os dois. Não, o processo começa no eu. Né? Para depois, a segunda etapa é o nós, mas primeiro é o eu, né? Uma coisa muito importante da gente falar é que normalmente o problema ele não está no casal. Então, quando um casal está vivendo um desafio, o problema ele está no indivíduo e não no casal. Não, no casal. Até por isso que a gente usa o símbolo de 2 alianças aqui, que tem essa intersecção no meio. Então, assim, eu primeiro preciso me firmar no meu círculo, depois... com as minhas limitações, com os meus desafios, para depois eu ter algo a ser compartilhado, né? Então, muitas vezes, a gente precisa se lembrar que a gente primeiro precisa se olhar, se amar, ter consciência do eu, para depois ter o amor recíproco. Então, primeiro o amor próprio e depois o amor recíproco. É claro que tudo vem junto e misturado. A realidade nua e crua que a gente prometeu falar aqui, né? Vem que não problemas, é perfeito. Vem trabalho, vem filhos, vem dificuldade, vem crise. Exato. Eu não conhecia o Bruno com o meu amor próprio no 100%. Talvez ele estava lá na nota 4, 5 quando você me conheceu. Verdade. Né? E a gente foi cheio buscando de problemas, juntos. Né? Mas o que eu quis trazer aqui é que essas buscas nossas juntos, né, por soluções, por ferramentas, foi o que foi nos construindo como casal. Então foi tijolo por tijolo, né? Nós não começamos prontos, nós tivemos já muitos perrengues juntos. Ainda temos muitas coisas. A gente já teve muitos desafios, assim, cada um com as suas feridas, com as suas defesas, né? E quando eu falo ferida, é aquilo que a gente ainda não elaborou, é aquilo que ainda dói, que começou lá na infância, né? Memórias de infância, traumas lá de trás, até da vida adulta também, né? Que a gente sabe que tem divórcios, tem lutos, né? Tem perdas, né? De todos os aspectos. Então, a gente chega machucado num relacionamento a 2. Sim. Só que o que eu e o Bruno a gente fez foi que a gente não fechou os olhos, né? Sim.
colocou como prioridade, né? Isso, a gente priorizou cada coisa que a gente achava de problema, cada aspecto, cada buraquinho, né? A gente ia lá, vamos resolver isso aqui. Então, assim, nós somos pessoas da solução, É né? verdade. Claro, assim, a gente também é humano, reclamamos às vezes um do outro, Tem uma murmuramos, murmuraçãozinha, estamos, um né, processo. num processo, mas nós temos um lado muito forte de busca por solução. Olhar para isso. A gente não se contenta com um relacionamento mais ou menos. E é isso que a gente quer trazer aqui. Né? Tá tudo bem, nós vamos falar da realidade dos casais, né? Mas a gente não é para ser mais ou menos, é para ser muito Ele bom. não é sempre só mais, mas também não dá para ser só menos. Né? Ele vai no equilíbrio, mas sempre subindo. A nossa tentativa. E a gente percebe que as diferenças, elas são perfeitas, né? Então, assim, aquilo que incomoda muito, né, no início, depois você vai falar, puxa, é por isso que ele apareceu na minha vida. E é por isso, porque essas diferenças que vão somando, né? Então, assim, tudo que ele tem de sobra, eu tinha de falta, né? Sim. Então, eu gosto muito de falar, né, das nossas famílias, né? São famílias muito diferentes, né? E, ao mesmo tempo... complementares. Né? E é muito legal esse caminho que a Mari está falando, que essas diferenças também, ao longo desses anos todos que nós estamos juntos e que a Mari trouxe esse olhar, são vários aprendizados, né? Dentro do sistêmico, também agora nós temos, de fato, estudado o lado espiritual para entender o papel do homem dentro de uma relação, o papel da mulher, nós falamos muito disso, mas essa diferença é importante até falar para os homens, aqui vai o recado para os homens, olhem para o desenvolvimento humano, olhem para a sua relação da mesma forma que você olha para os seus negócios, às vezes para os seus pais, para os seus filhos. É importante colocar a relação dentro de uma prioridade. E olhar para a sua esposa com atenção nos olhos. Nós temos a mania, muitas vezes, de negligenciar o que a esposa está nos dando de caminho. Elas têm um olhar de águia, elas têm uma capacidade de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, muitas vezes mais do que nós. Nós temos o ímpeto da caça, do buscar, do fazer, e elas têm essa inteligência. Então, quando eu decidi fazer este caminho com a Mariana, eu estava olhando, obviamente, para mim, para a nossa relação e para o nosso futuro, para o nosso legado. Então, vocês, homens, deixem de ser cabeça dura e acompanhem as esposas de um jeito, né, que vai fortalecer a sua relação e a sua família. Isso, e a mulher, ela tem um papel como de uma mentora, né? Então, por a gente ter a intuição mais aguçada, isso até se explica até pelo cérebro nosso, que é diferente do masculino, né? Nós temos uma parte que é mais ou menos inteligente. Tem nada nós a ver temos com uma isso. parte que é o corpo caloso, né, que fica ali entre o racional e o emocional. Então, nós mulheres temos mais rapidez de checar o lado emocional e o racional do que os homens. Né? Eles vão levar um tempo maior para ir do racional para o emocional, e nós não, a gente faz rapidamente essa interface. Né? Então, se isso for bem aproveitado num casal, né, a mulher ela tem o dom tanto de derrubar um homem, quanto de levantar um homem. Sim. Então, nós, com palavras, com formas de expressar, né, com condução, né, da própria, do próprio relacionamento, a gente pode fazer isso tanto para atrapalhar, para manipular, quanto para o bem, quanto para elevar, né, expandir. Então, todos ganham. Então, quando o homem traz esse papel da caça, de fazer o trabalho mais pesado, de ir na frente, de morrer pela família, né? E a mulher está ali atrás, na retaguarda, cuidando de coisas, até de presas que o homem não está enxergando. A mulher está ali como sniper, ali olhando. Até porque sozinho nós somos presas fáceis. Exatamente. É importante estar junto com alguém, né? Então, unindo, né, esse feminino e o masculino, que é algo que a gente consegue utilizar depois que a gente tem mais sabedoria, que a gente busca, né, saber quem somos na real identidade, né? Porque muitas vezes a gente pula etapas, né? A gente vai direto na vida para o nosso fazer, né? A gente fica ali, eu sou, e aí mostra nosso currículo ali, lindo, né? De 20 formações, beleza, mas quem é você? Por trás disso tudo. Quem é você? Então, assim, aqui a gente quer primeiro lembrar quem que é
a mulher, quem que é esse homem, quem que é essa identidade, para depois a gente unir os propósitos. Então não dá para pular essa etapa. Né? Então você viu que a gente começou aqui hoje, o Bruno falou, quem que é a Mariana? Não é o que a Mariana faz. Não importa o que eu faço, né? Primeiro importa quem eu sou, para depois a gente ir para o nosso fazer e depois para o ter, para a gente falar de patrimônio, do que esse casal está construindo, né? Mas antes disso são pessoas, né? Pessoas bem comuns, bem imperfeitas, que querem o seu lugar, né? Tá todo mundo buscando pertencimento, né? Então, um casal precisa saber disso, que juntos a gente precisa unir essas forças, mas cada um no seu melhor. Não adianta eu querer, né, fazer o que o Bruno faz e ele querer fazer o que eu faço, mas sim a gente, puxa, você manda muito bem nisso aqui, né? Então, e ter humildade para reconhecer isso, né? Às vezes a gente vê muitos casais, e já aconteceu com a gente também, que essa é uma palavra muito importante, a gente diminuir o orgulho e ter humildade de falar, olha, eu reconheço que nesse tema você é melhor, eu reconheço que aqui você manda melhor do que eu, me ensina como fazer isso. Então, o ser humano é por natureza orgulhoso, né? Então é um trabalho diário dessa inteligência emocional de falar, olha, não, me ajuda aqui. E muitas vezes a gente faz isso fora de casa e tem dificuldade de fazer dentro de casa, com a pessoa que a gente mais ama, com a pessoa que dorme com a gente todo dia, que sabe todas as nossas qualidades e defeitos. Então, um exercício que eu procuro todo dia, não é fácil, é diminuir esse orgulho e ter muita humildade para aceitar aquilo que ela... Nós temos um combinado, né? Nós somos de combinado e nos nossos eventos nós mostramos muito isso também. Então, eu falo que a Mariana tem autoridade para me criticar com amor, corrigir sempre que ela vê que o Bruno está saindo daquilo que a gente entende que é o caminho. Então, isso exige uma postura de muita humildade, né? Porque se eu virar o tempo todo professora, terapeuta, vou desequilibrar a relação, né? sim. Eu vou estar um nível acima, e isso é um dos principais motivos de E divórcio tem dia nos que eu casais. só quero a minha esposa, não quero terapeuta. Tem dia não, na maioria das vezes. Então é isso que separa os casais, né? É quando tem um grande e um pequeno, um dando mais e outro dando de menos, né? Então, assim, nós falamos muito de equilíbrio, né? No Poder do Casal nós vamos falar sobre isso principalmente. Mas o que eu quero trazer aqui é assim, como a gente chega numa postura de humildade para poder crescer juntos. Sim. Porque enquanto tiver um que sabe muito mais e um que está sempre correndo atrás, E cada um para um caminho diferente. não está buscando, né? Um está correndo atrás e o outro está parado. Um quer crescer, outro quer estagnar. Não vai funcionar. Então, assim, é ter a humildade, né, de saber que assim, aquele outro ele quer o seu bem. É como a nossa mãe, né? Você duvida que a sua mãe quer o seu bem? É a mesma coisa aqui. A gente não dá para duvidar que tem um amor também fraternal aqui, sabe? Que eu quero ele bem, né? Então, assim, hoje as ferramentas que nós ensinamos para ter essa humildade, para diminuir o ego, né? Para que a gente possa crescer juntos, é a gente saber o nosso lugar de filhos em primeiro lugar. Sim. É lembrar da onde a gente veio. Perfeito. Né? Lembrar da nossa... Os dois níveis, né? Do filho. Exatamente. De tudo, ele está trazendo tanto a visão sistêmica quanto a espiritual. Então, primeira coisa, eu não sei qual que é a jornada de cada um, tá? Por onde você vai começar. Mas, assim, primeiro a gente precisa tomar os nossos pais, né? Até nossa canequinha, ela tem aqui o... Lembre-se de tomar papai e mamãe diariamente. Isso aqui é nosso ritual, né, diário, né? Então, o que é tomar os pais, né? Vamos tomar os pais. O que significa isso? Honrar significa respeitar o lugar. Então, nós só estamos aqui respirando porque um pai e uma mãe resolveram. Independente da história. Pode ter sido uma vez, pode ter sido um casamento, pode ter sido qualquer história. Um pai e uma mãe fizeram um filho. Sim. Independente de como a vida chegou, ela chegou. Né? Então, o que acontece? Essa humildade de falar, eu sou pequena perante a vida, eu sou pequena perante os meus pais. Só existo porque eles deram a vida. Então, é daí que vem a humildade no casal. Então, antes de eu ser esposa dele, eu sou filha. Sim. Né? E essa filiação, esse lugar de pequena, ele nos faz grande na vida.
Então, enquanto a gente não baixar a cabecinha, reverenciar papai e mamãe e todos que vieram antes, não tem casal. Então, entendam isso, não há casal se não tem humildade perante a origem. Tem, mas vive em conflito, tem dificuldade. Vão estar buscando aquilo Uma que não carência receberam, né? É. Então, assim, enquanto nós estivermos julgando, culpando, nós estivermos exigindo algo dos nossos pais, não vai ter vida adulta com fé, amor e prosperidade. Então, se a gente puder resumir aqui, né, Sim. da onde vem essa sabedoria sistêmica para que a gente possa chegar, puxa, eu posso amar? Pode amar? Pode. Pode. Posso amar bem? Eu posso aprender a amar? É daí que começa. Sim. E a gente também vai colocar aqui um grande diferencial que é a consciência espiritual, é saber que também existe um pai maior que deu a vida para todos, né? Não A só fonte de tudo. a fonte. Então, assim, se eu não consigo tomar meus pais e eu não consigo também tomar o pai celestial, o pai maior, dificilmente eu vou poder amar. E esse é um ponto que para a gente foi muito interessante. Nós falamos sempre que é o caminho de cada um. A Mari falou muito bem, não importa o caminho que você vai seguir ou a ordem. O que nós percebemos ao longo desses anos atendendo casais, já desenvolvemos outros eventos, imersões, e a percepção é que muitas vezes os casais têm tudo o que teoricamente precisa para ser feliz e não ter carência, né? Tem riqueza, que eu falo que tem diferença entre riqueza e prosperidade. Riqueza é dinheiro no banco, prosperidade é paz, abundância, saúde. Todas as riquezas. Todas as riquezas juntos. Então, muitas vezes você pega um casal, vamos usar o tema casal, que é o nosso tema, que tem dinheiro, que tem prosperidade, né? E que continua tendo vazio, continua tendo dificuldade. E aí nós enxergamos que muitas vezes é isso que a Mari já falou, né? Essa necessidade de tomar e olhar para quem de fato gerou a sua vida e são, né, seus pais, enfim, quem veio antes. E também pessoas que passaram por esse processo de entendimento conseguiram e ainda continuavam vazio, né? E sendo sincero, e vão buscar compulsões, vão por buscar em compras, outras. álcool, droga. Que foi enfim. o que aconteceu para a gente. No nosso caso, a evolução do pilar espiritual, que a gente entende que ele é o principal de tudo, é a fonte de tudo, porque veio antes dos nossos pais e ancestrais ainda, né? É lá atrás. Foi um processo que nós estamos ainda em processo, nunca vai terminar. Sim. É uma busca constante de entendimento disso tudo, mas ele é essencial, ele preenche um vazio muito grande. Existencial. É o que está acontecendo com a gente, né? Cada um É como dentro se do a seu... gente pudesse se acalmar e falar, está tudo no lugar, não me falta mais Mesmo nada. quando temos problemas. Não quer dizer, isso é um ponto para falar. As pessoas acham que porque eu faço curso, porque eu sou espiritualizado, nós teremos e continuamos tendo vários problemas. A forma com que a gente lidar com os problemas, né? E esse tema do vazio e daquela ansiedade diminui. Não acaba, ele diminui e a gente vai sempre buscar nas fontes. E quais são como que aparecem esses vazios nos casais? Como que você enxerga? O que acontece de fato para mostrar temos um vazio? Você fala em exemplo prático assim? Tem várias fórmulas, né? O que eu vejo mais, aí de novo, eu vou usar muito para os homens. Eu sou aqui o porta-voz dos homens. Traga dos homens, eu trago das mulheres. Então. O que eu identifico nesses vazios são como que ele reage, né? Que são as feridas. Normalmente os homens acabam descontando isso em quê? Em trabalho, o excesso de trabalho. Né? Então acaba trabalhando, é importante, o papel do homem é prover, é trabalhar, tudo isso é importante. Mas a Mari me perguntou o reflexo disso, são os excessos. Então, o excesso de trabalho, o excesso, eventualmente, no futebol, usando o exemplo do homem, ou no tênis, em algum tipo de esporte que é saudável, todos devem praticar esporte, é uma filosofia que a gente segue, mas tudo que é excesso. Então, te respondendo, excesso. Aonde, normalmente, no homem? Trabalho, no esporte, nos amigos, né? Tem muito mais tempo para os amigos do que para a família ou para a espiritualidade. Então eu enxergo muito dentro desse contexto e tem outros dois que é muito polêmico, mas que é importante falar. Muitas vezes essa carência é um exemplo, pornografia. E a gente sabe de onde vem essa carência, tanto do olhar mundano,
né? De onde vem aqui de papai e de mamãe, como do Criador também. Então esse é um exemplo que eu gosto de falar, na qual eu vivi, é um testemunho real. Você falou que eram 2, você falou pornografia, qual que é o outro? Não, já falei a carência do excesso a trabalho, esporte, Tem entendeu? traições também. Não, eu ia falar segundo das traições. Então, são 2 temas polêmicos e que eu trago como testemunho aqui, né, que é um processo na qual eu particularmente passei dos 2 temas, esse vazio é um vazio constante que a gente tem que vigiar mesmo. Então, vai buscar nas 2 fontes. Na fonte aqui, da criação de tudo, e na fonte do mundo também para preencher esse vazio. Então, normalmente eu vejo muito nos homens isso, né? E nas mulheres a gente vê muito com compulsões, né? Tanto por compras, alimentar, no próprio trabalho também, mulheres que estão, né, assim, deixando de lado até querer ter filhos, se relacionar, porque o trabalho está assim, né, num lugar totalmente desproporcional. Né? Então, tem várias formas aí da gente ver que tem faltas, tem um vazio em muitas famílias que tem tudo. Mas acabam que lá no fundo, no seu íntimo, quando põe a cabecinha no travesseiro, ainda falta algo. Não está tudo bem, não é suficiente. Tem sempre um sentimento. Então, o que a gente quer trazer com o poder do casal, né, que é uma imersão de um dia para a gente poder realmente mergulhar na fé, no amor e na prosperidade, são ações práticas, vivências e percepções do que precisa colocar, do que precisa nutrir esses casais para que eles se sintam preenchidos, para que eles se sintam integrados, completos, cada um no seu melhor. Então, a gente vai trazer a solução para esses vazios. Sim. Tudo aquilo... O início da solução. Né? E depois tem outras etapas também, né? Sim, é um caminho. É um caminho. Né? É um caminho, é uma jornada aqui. Tudo, gente, não existe pílula mágica. Né? E nunca eu falo termina. assim, tudo é construção. Né? Então, assim, a gente tem um monte de ferramenta. Eu falo para o Bruno, a gente tem uma mochilinha de ferramentas hoje. Tem dias que eu quero que ele suma. É óbvio. Por quê? Porque nós somos humanos, nós temos nós somos seres faltantes, né? Sim. A gente está sempre buscando, mas, puxa, o que eu faço ali todo dia, o que eu me nutro, me volta para o meu lugar. Então, a grande diferença de quem está buscando e vai realmente acessar algo maior no relacionamento a 2 é que vai ser mais rápido. Sim. Então, assim, a gente tem o abismo também, mas a diferença é que a gente olha para ele e fala, aqui não. Eu desvio e eu vou para a solução. Então, assim, eu não caio. Então, assim, quanto menos consciência a gente tiver, menos amor próprio, mais a gente vai cair nesse buraco e levantar, vai demorar. Vai ficar, às vezes, anos para levantar. E o que a gente quer propor para vocês aqui é estratégias rápidas, assertivas, caminhos de cura, de transformação, para que vocês também tenham essa mochilinha que fala assim, eu já sei, isso não me pega mais. Tá? Vou dar um exemplo prático, por exemplo, compras. Fechar a brecha. Né? Num dia, como fechar num dia que, puxa, tô sem fazer nada, tô sentindo um vazio, deixa eu ir para o shopping, dar uma passeada. Isso é a pessoa que não tem recursos. Né? Então, eu preciso de algo ali? Ou será que eu não estou fazendo o básico, né? Que é tomar os meus pais, que é ter humildade de me nutrir daquilo que é amor mesmo, daquilo que é a minha necessidade real, aquilo que meu coração quer mesmo, não é uma comprinha. A blusinha não vai me nutrir, não vai. Né? Então, assim, eu estou buscando no lugar errado. Né? A consciência espiritual também, que é aquilo que a gente fala assim, puxa, eu posso relaxar, eu não preciso mais controlar. Eu posso ser eu mesma, eu sou amada desse jeito, totalmente imperfeita e tá tudo pago. Né? Não tem conta para pagar aqui, a gente só precisa viver nossa missão. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai cair nessas ciladas, né? Então, vou me preencher ali no álcool, nas compras, no Netflix, vou comer mais do que eu preciso, eu vou buscar... enfim, soluções que são do mundo, né? Mas eu não preciso mais. Aqui dentro a gente tem algo que tem a solução completa.
Sim. Todos somos perfeitos, né, nesse ponto. E para falar do poder do casal, eu acho que queria dar um passo atrás, né? Onde tudo começou desse propósito Essa é nosso. boa. Hoje nós temos um propósito muito claro na nossa vida, inclusive uma das ferramentas que nós usamos é esse reforço desse entendimento do propósito. Todos os dias eu leio esse propósito, que é seguir a palavra, a promessa que Deus deu para a gente, né? E nós entendemos isso, eu vou contar para vocês como, para transformar vidas, famílias e negócios. Esse é o nosso propósito que nós achamos aqui. E aí, usando esse exemplo que a Mari deu da mochilinha, na minha mochila tem uma paixão que eu tenho de servir. Há 25 anos eu trabalho com hospitalidade, desenvolvimento de hotéis, experiências, gastronomia, tudo isso que eu sou apaixonado, e a paixão dela pelo desenvolvimento humano. Então, o que nós fizemos? Nós unimos essas paixões, alinhado com o nosso propósito de vida, com esse tema de casais, famílias, negócios, para levar isso para os nossos clientes, para quem acredita no nosso método e naquilo que a gente quer fazer. De novo, alinhado com os nossos propósitos, juntando aquilo que nós temos de melhor, né? Ela dentro do que ela se propõe, a qual eu me apaixonei e também estou buscando, e eu também dentro do que eu tenho de conhecimento, que nós entendemos que é muito importante buscar o conhecimento, mas é importante viver as experiências, né? Então, as nossas imersões, elas não são somente o lado do conhecimento que é importante, mas são as experiências. Então, o poder do casal, ele é uma imersão de experiências e conhecimento. Então, você vai separar um dia para olhar para você e para a sua relação através de experiências gastronômicas num lugar super agradável, que você vai sentir de fato que a sua relação é importante e, ao mesmo tempo, você vai aprender, né, conhecimento e técnicas para aplicar no dia seguinte e melhorar a sua vida como casal, a sua vida como pessoa, que vai reverberar na sua família e nos seus negócios. Então, basicamente, é isso. E principalmente, a gente vai ter ali a parte emocional muito forte do casal, gerando uma conexão para eles imediata, porque a gente percebe que o amor ele está só adormecido, né? Então, assim, bem, de uma forma bem simples, a gente faz algo de manhã que a gente pode até mostrar aqui, né? Sim. Todos os dias, olhar no olho do parceiro e falar assim: eu te amo. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Eu te amo. Coisas simples, que parece ser simples, mas que mudam uma relação. Isso daqui é uma pílula todos os dias dessa certeza absoluta que a gente blinda a nossa relação, a gente tem um combinado, a gente está firmado, né? Essa aliança que ela fica cada vez mais forte porque a gente faz também coisas práticas assim com vocês lá no Poder do Casal para que vocês entendam como que vão nutrir. Então, são exercícios bem profundos que a gente vai fazer em duplas, onde vocês vão sair agarradinhos, falando assim, que bom que eu vim. É um investimento para o casal, né? E eu falo também, as pessoas falam, Bruno, viajar é bom, é maravilhoso. Eu trabalho com viagens há 25 anos, mas só viajar com um casal resolve? Não. Muitas vezes os casais decidem viajar, gente, é bom demais, viaja pelo Brasil, é maravilhoso. Mas olhar para a relação é muito mais do que simplesmente fazer uma viagem. Às vezes os casais viajam e voltam piores do que vão. Às vezes vão para um almoço de sábado e domingo num restaurante Estrela Michelin e tá ali no celular, tá disperso, não tá conectado com o casal. Tá cada um no seu mundo. Cada um no seu mundo. Né? Por exemplo, pode estar num lugar perfeito, né? Mas não é sei só lá, o tá lugar. em Paris, né? Na Torre Eiffel, lá no restaurante lá. Mais chique, pagando em euro. No menu degustação e de com a cabeça aqui. 1.000 euros, né? E aí tá cada um no seu mundo, desconectados, com dinheiro na conta, né? As compras não vão preencher, o álcool não vai preencher, o vinho mais caro do mundo não vai preencher, porque o coração tá vazio dessas nutrições que a gente está falando aqui, desse preenchimento de verdade. É a nossa necessidade de fazer parte, a nossa necessidade de ser amado. Né? Então é um investimento. Né? Toda então, relação basicamente, a gente está aqui falando de reaprendermos a amar. Nós estamos falando de reaprender a amar, mas de uma forma... E manter a chama. A gente boa. falou pouco da chama.
Mas eu queria antes, o podcast ficou muito legal, mas eu queria fazer uma pergunta de podcast que a gente faz para os casais. Qual foi o maior perrengue que você teve com o Bruno? Aquele que você falou assim, putz, onde eu fui amarrar meu jegue? Lá em Minas a gente fala isso. Vou contar, então. Pode contar? Pode. Tá autorizado, vocês viram, tá autorizado. Não é história real? Pode. A gente tinha alguns anos de namoro, poucos anos, assim, devia ser uns 2 anos, Né? não Talvez sei. até menos, mas não importa. E nós estávamos num casamento, olha isso. E era perfeito, tá? Um casamento perfeito, assim, um lugar maravilhoso. Que, aliás, é um casal que já se separou. E nesse casamento, acionou a minha ferida emocional de infância, que nós vamos ensinar para vocês sobre isso, e acionou a do Bruno. Por quê? Gatilho, bebida alcoólica, né? Ambiente Esse é um com tema pessoas, importante. ambiente com pessoas que não tem nada a ver com a gente, com valores diferentes, isso é importante, ambiência Mas que é muito real, nós vamos Ou estar nesses seja, ambientes. ladeira abaixo, casais que estão nesse ambiente, ladeira abaixo. Foi o que aconteceu com a gente. Nesse dia, no casamento, álcool, lá, eu enxerguei chifre na cabeça de cavalo. Já ouviram isso? Então, eu vi ali uns amigos dele na época olhando para mulheres, e era gente casada, e enfim. Aquela situação, eu não vou dar nomes, podem ficar tranquilos. Não vem ao caso. E eu comecei a tomar as dores, acionou minha ferida da traição aqui. Eu falei, gente, que esses homens, que absurdo, tudo isso. E ele estava comportado, mas eu projetei nele. Então eu comecei a ter atitudes ali de controle, me desconectei. E ele percebeu nos gestos comigo, no toque físico, percebeu que eu estava arredia. E aí eu acionei a ferida dele de infância de rejeição. Então eu me senti traída, ele se sentiu rejeitado, e aí deu uma discussão. Bomba atômica. Dessa discussão, somada com álcool e tal, ele teve vamos dizer assim, uma atitude de, como se diz assim, de explosão mesmo, né? Então jogou o celular no longe, enfim, por aí vai, não interessa. Mas o mais importante é que naquele dia eu falei assim, eu não quero estar ao lado de alguém imprevisível. Acho que ninguém quer. Ninguém quer. Fiquei assustada. Mas, ao mesmo tempo, eu também estava fora de lugar, né? Então, o que eu fiz? Dormi, pus a cabeça no travesseiro, acordei, refleti. Falei, puxa, não foi legal, foi péssima experiência. E, a partir dali, nós tivemos várias conversas e nós fomos buscando, né? Mas, assim, eu entendi ali que era algo que nunca mais poderia acontecer. E eu pus esse limite também. Né? Então, assim, esse posicionamento, ele também tem isso comigo, né? Quando algo, isso aqui para mim é inaceitável. Né? Esses limites bem demarcados, os limites, né? Bem demarcados. Que eu tive a responsabilidade, muitas pessoas, mas eu tive a reação porque ela teve ciúme. Não, eu fui responsável pela minha atitude. Autorresponsabilidade. Eu agi mal, eu não tenho orgulho do que eu fiz e busquei a partir dali, não foi um processo fácil, eu fui descobrir de onde vinha essa ferida da rejeição, com outros temas, por exemplo, a bebida, no meu caso, traz esse gatilho que depois eu fui identificar. Perfeito. E aí é uma decisão de adulto. Se você quer continuar tendo esses erros, continua fazendo a mesma coisa. Eu escolhi outros caminhos, mas, de novo, é um processo vigilante todo dia. Mas, de fato... Porque é muito fácil. Foi um perrengão. Muito quase que eu perdi minha esposa, gente. É muito... Na época, namorada, né? Mas é minha esposa hoje, eu teria perdido, né? É verdade. E é muito fácil a gente pôr a culpa no outro. É o caminho mais fácil de se eximir, né? De falar assim... ele que... E realmente, ali o erro maior foi dele. Eu estava até que contida. Mas eu acionei também o gatilho dele. Então, assim, qual que é a minha parte, né, nessa história? Então, a gente ouve muitos casais, né, um apontando o dedo para o outro, principalmente mulheres que falam de traição. Eu sempre falo, mas e você? Onde você estava? Ele estava te traindo, tá? Mas aonde você estava? Estava com a cabeça onde? Fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Estava fazendo crochê? No celular? Porque esse marido, para ele chegar a trair, provavelmente ele não foi admirado, ele não foi elogiado, ele não foi amado. Mas eu não estou colocando que um é melhor que o outro, mas a gente olha normalmente para um dos lados da história. Dificilmente alguém tem uma visão neutra do que realmente aconteceu. Né? Mas eu quero
finalizar aqui com algo muito importante. Nós sentimos um chamado mesmo Sim. de falar com vocês, casais, de inspirar casais e trazer, através das nossas histórias bem reais, bem comuns, o que de fato tem nos transformado, o que a gente buscou, a realidade, todas as ferramentas, elas vão estar compiladas e a gente vai trazer para vocês no Amar Pode, através dessa primeira temporada do Poder do Casal. E podem ter certeza que se esse chamado, né, chegou nas nossas mãos aqui, a gente vai entregar muito. Sim. Né? A gente não vai economizar nada, a gente vai entregar tudo que a gente tem, porque a gente sente que o poder do casal, ele não é de viver um para o outro. Não é a Mariana, o Bruno aqui, não é o ego da Mariana, do Bruno, de ser importante, de estar numa posição professoral, de jeito nenhum. É a gente estar aqui vivendo uma relação para algo maior que envolve a gente. Então, a gente sente que fazemos parte, né? Nós fazemos parte de algo maior, que muitos casais também devem estar sentindo esse chamado. Então, a gente quer vocês, esses casais que também têm esse chamado de compartilhar sua história, de viver algo maior, de irem para o próximo nível, de acabar com aquele discurso de que casamento é difícil. Desculpa, se ainda fala que Sem casamento é medo de se difícil, entregar, né? é porque você ainda está num patamar que você não está nem enxergando o seu potencial. Então, assim, a gente convida vocês para olhar de novo, numa nova perspectiva, uma nova visão, porque tem algo muito grande que espera a todos nós para a gente viver junto. Sem dúvida Né? nenhuma. Então, esse é o poder do casal para você? Esse Essa é é a o poder do pergunta que casal. nós fazemos sempre. Para mim Para mim, o poder do casal são vários poderes, né? Mas o principal que eu acho é que, assim, quando a gente entende, vai lá de novo, entende a criação do ser humano, independente do que você acredita da criação, o ser humano ele não foi pensado para ser alguém sozinho. Né? A gente sozinho no mundo conquistar tudo e ser feliz e pronto, né? Então eu acho que dois, com certeza, né? 1 mais 1 é muito mais do que 2. A gente fala isso muito. Então o maior poder para mim do casal é quando os dois seres humanos se unem, né? Entendendo que esse é um propósito da criação e decidem juntos que eles vão seguir um caminho de prosperidade, de união, de deixar legado no mundo e deixar algo maior do que eles receberam quando eles chegaram aqui. Então, e dentro desse caminho nós sabemos que tem os pilares que nós já falamos, mas tem esse alinhamento, né, de separar um tempo para olhar para o casal, para olhar para o objetivo, para definir, redefinir os objetivos, é muito importante. Nós falamos com casais de 5 anos de casado, 10, 15, 20, 30. É muito importante sempre redefinir esse objetivo, mas que tomam, antes de tudo, a decisão que 1 mais 1 é muito mais do que 2. Né? A soma não dá nem para explicar qual é o valor, depende muito do que você está buscando como casal. Então, esse, para mim, é o grande poder do casal. É entender que nós fomos pensados para prosperar, para crescer, para viver essa é a com verdadeira outras pessoas. prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade. Então, você como casal tem um poder nas mãos, é só olhar para ele. E eu quero trazer algo sobre a chama que nós falamos aqui, como até essa aliança de cá, ela tem esse foguinho assim, né? Como que a gente aciona a chama de um casal que está há muitos anos junto, né? A primeira coisa que eu falo para vocês é usar as crises como ponto de mudança, né? Então, assim, esquece aquela pessoa que começou lá atrás com você. Esquece que lá atrás aquela pessoa tinha tais características, somos outras pessoas, então a gente vai evoluindo. Então eu preciso amar essa pessoa que eu me tornei, que o outro se tornou. Esquece o início, esquece a paixão. Então a verdadeira chama é olhar de novo para o meu companheiro e ver outras características que ele está se formando. É ver algo novo todo dia no outro. Então, assim, hoje, quando eu vejo o Bruno buscando, né, o lado
da fé dele muito forte, ele foi se potencializar como homem, buscou vivências, né, para que ele pudesse ficar ainda mais, com mais força, com mais intencionalidade, mais foco. Eu olho para ele hoje e eu me apaixono de novo por ele. Mas aquele homem lá de trás, que tinha outras características, já foi, né? Então, para manter a chama acesa, a gente precisa olhar de novo. Sabe quando o casal está se conhecendo no aplicativo, né? E vai lá e dá um zoom na foto? Vocês já fizeram isso? Deixa eu ver. Eu preciso dar um zoom na foto hoje. Eu preciso olhar de novo, abrir assim e falar, deixa eu ver de novo. E hoje vai ter rugas, né? Hoje vai ter outra aparência. A gente está cheio de cabelo branco. Todo mundo passa, né? Não tem ninguém que está isento Outro disso. corpo, outro momento, outra história. Só que é essa pessoa que a gente está se formando, se tornando, né? Se forjando juntos, é que eu preciso olhar de novo. Então esquece, né? Então a gente chama de Eros essa força, né? Essa força erótica que une os casais, que torna, sim, o homem e a mulher. Enquanto a gente não olhar de novo para esse propósito forte, né, que os casais tenham, um propósito forte de falar o que a gente vai fazer juntos, qual legado a gente vai deixar para os nossos filhos. Né? Não é só sobre nós, tem pessoas que dependem da gente, né, que estão esperando algo, né, que estão ali assim, e aí? O que vocês vão deixar? Né? Então é sobre esse legado. Né? Então a chama vive quando a gente olha de novo e a gente se escolhe todos os dias. E para o homem, principalmente, essa chama se mantém viva e se fortalece quando você só olha para sua esposa, quando você só dá o zoom na sua esposa, quando você fecha as portas para qualquer brecha e não compare, porque não tem como comparar uma mulher de 43 anos com uma mulher de 18, 20, 21 na rede social perfeita. Então, para nós homens, para manter essa chama acesa e para ver sempre essa novidade, o que está por trás de uma mulher de 43 anos, de 44, 45, 50, é a gente dar o zoom na nossa mulher, é a gente olhar para a nossa mulher todos os dias como normalmente alguns homens olham nos grupos aí que chegam imagens e as possibilidades. Então esse é um exercício diário, né, de olhar para a sua mulher única e exclusivamente, dar o zoom nela, ver as qualidades, enxergar qual é a beleza que ela tem agora nessa versão, e aí você consegue manter sua chama acesa. Isso é muito bom, faz muito bem para a relação. E a mulher também, né? Nós também temos que olhar o nosso homem, enxergar com esses olhos de águia que temos e ver aquilo de melhor. Então, enquanto a gente ficar buscando distrações e a gente não enaltecer aquilo que é nosso, e o homem aquilo, perfeito que não tem, aquilo que é um perfeita. presente que nos foi dado, é um presente, um relacionamento é um presente, é uma pessoa que veio para a gente evoluir emocionalmente, espiritualmente, em todos os aspectos, né? Então é olhar para esse homem e enxergar além de um provedor, além de uma pessoa que veio também para somar, mas é enxergar a alma do outro. Né? Então, assim, é esse o olhar que fica, né? Porque a beleza ela vai embora, uma hora realmente acaba, tá todo mundo, né, com uma idade mais avançada, e aí o que fica? Né? O Bert Hellinger falava que era o pôr do sol, né? Que é quando a gente olha aquele sol se pondo e fala que coisa linda. Eu não sei nem te falar, eu acho muito mais lindo o pôr do sol do que o nascer do sol, do que quando ele está ali no meio-dia, né? Que é o ápice, vamos dizer assim. Mas o pôr do sol tem um vermelho, né? Tem uma. É isso. E olha que louco, eu gosto mais do nascer do sol. A gente se completa mesmo, né? Depois nós vamos fazer um episódio, tá? A Cami está aqui do nosso time, só dos bastidores. E é impressionante que a gente tem muita diferença complementares, né? Então eu gosto do nascer do sol. Eu acho que o nascer do sol é uma oportunidade diária. Agora eu vou perguntar. Para ser melhor. E aí, gente, amar pode? Amar pode? Claro que pode. Então cada episódio uma história nova. Essa é a nossa história, né? De que com certeza amar pode. Primeira temporada, o poder do casal. Depois, quem escutou aí, se interessar mais, entra lá. Fala o seu Insta, Mari, para o pessoal. Então, marianaparada.oficial. Nós vamos sempre colocar os casais, né, as novidades. A temporada do Poder do Casal começou. Com a agenda. Acompanhem por aqui, que vocês vão receber
tudo E as isso. agendas também dos eventos, né? As Uhum. datas dos eventos Poder do Casal, que é essa Uhum. imersão de um dia. Depois nós vamos fazer um outro episódio para falar da imersão de 3 dias, que é o Amor e Chama, em Lista de hotéis, espera para lista de espera para 2026. 2026, hotéis de luxo, uma experiência inesquecível e transformadora para os casais. Mas antes tem o Poder do Casal, e que nós vamos colocar lá nas redes sociais. A minha rede social é Bruno S. Guimarães, _oficial. Eu falo lá principalmente sobre casais, mas falo sobre negócios também, quem se interessar. Muito bom estar aqui com vocês. Acompanhem o Amar Pode. Pode. Obrigada.